Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série Bênçãos e Maldições, Mitos, Crendices e a Verdade da Palavra. Estudo número 1. Definições. Há cerca de um ano, em outro estudo, expliquei que tudo aquilo que se entende por mal, na realidade, é apenas a ausência do bem. Só existe o defeituoso porque existe o perfeito. Só existe o quebrado porque existe o inteiro. Só existe o errado porque existe o certo. E todos esses males são reconhecidos como males porque temos uma noção ou consciência do bem. O bem é o nosso ponto de referência. E a fonte de todo o bem é o Criador. Tiago 1:17. Quanto maior a distância da fonte, mais se experimenta o mal. Assim como a escuridão aumenta à medida que nos distanciamos da luz. Daniel 2:22, 1 João 1:5. Entendemos então que o mal pode se manifestar de várias formas e em vários graus, mas ele não possui uma origem em si mesmo, pois, no seu estado original, tudo o que existe é bom. Gênesis 1:31, 1 Timóteo 4:4. Quando o bem é exaltado, o mal diminui. Quando o bem domina, o mal é repreendido. Quando o Rei dos Reis estabelecer o seu reino eterno, o bem estará presente de uma forma tão plena e contínua que o mal nunca mais terá a possibilidade de ressurgir. Daniel 7:13-14 e Apocalipse 21:4. Todo tipo de maldição tem a ver com o distanciamento de Deus. Foi necessária a explicação acima para entendermos que, quando a Bíblia fala de bênçãos, é sempre em conexão com uma aproximação de Deus. E da mesma forma, toda menção de maldições se relaciona com o distanciamento do Senhor. Isso ocorre porque tudo o que é bom flui naturalmente do trono de Deus. E é quando nos aproximamos do trono que nos beneficiamos da sua bondade. Este conceito é tão forte e verdadeiro que na consagração do Templo de Salomão, onde a glória de Deus se manifestou poderosamente, ficou estabelecido que até mesmo quando o povo estivesse em batalha, distante de Jerusalém, se eles clamassem a Deus na direção do templo, o Senhor os abençoaria. 2 Crônicas 6, 34 e 35. Anos depois, mesmo com o templo em ruínas, pela fé, Daniel utilizou dessa promessa no exílio e orava na direção da casa de Deus. Daniel 6:10. Não existe bênção de Deus sem que se obedeça à sua palavra. Todas as bênçãos de Deus
são condicionais à obediência à sua palavra. Deuteronômio 7:12, Isaías 1:19-20 e 1 João 1:7. Esta é a razão pela qual existe tanto sofrimento entre aqueles que se chamam de cristãos. O cristão que procura a Deus para receber bênçãos, mas que não se atenta em obedecê-lo de todo o coração, está procurando em vão. Jeremias 5:25, Isaías 59:2, Provérbios 15:29. Infelizmente, isso ocorre frequentemente nas igrejas, conforme já mencionei em um outro texto. Deus pede obediência, mas cantamos e tocamos instrumentos. Pede obediência, mas pulamos e batemos palmas. Pede obediência, mas levantamos as mãos e dançamos. Franzimos a testa, choramos copiosamente e nos prostramos no chão. O falso e o verdadeiro significado de maldição. Quando falamos de maldição, devemos primeiramente entender que esta palavra é frequentemente compreendida de forma errada. Imaginam maldição como uma espécie de praga ou palavras negativas com poder destruidor que são lançadas sobre alguém. Maldição, porém, é simplesmente a falta de bendição. Mal versus bem, como explicado acima. Onde não existe o bem, o mal prevalece. Nenhuma palavra negativa proferida por homem tem poder sobre a pessoa que se aproxima do trono em humildade e obediência. Verso. O Senhor, hebraico Jeová, é a minha luz, hebraico Or, e a minha salvação, hebraico Yashé. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, hebraico Mahoz Haini. De quem me recearei? Salmos 27:1. Apenas confirmando o Salmo, também temos a palavra do Senhor que nos foi revelada através do seu profeta. Verso. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:17. Os verdadeiros filhos de Deus jamais serão amaldiçoados, como podemos confirmar na experiência de Balaque e Balaão contra os israelitas. Por outro lado, a pessoa que se afasta de Deus naturalmente está sob uma maldição, mesmo que nenhuma praga seja lançada sobre ela. Assim sendo, também não existe nenhum benefício em pronunciar bênção sobre alguém que recusa conscientemente a obedecer a Deus. O Senhor não se encontra em nenhuma obrigação de abençoar uma pessoa simplesmente porque um simples ser humano pronunciou certas palavras positivas sobre ela. A ignorância na igreja a respeito de bênçãos e maldições. Queridos, nesta série procuraremos lançar um pouco de luz sobre a questão de bênçãos e maldições que muitas vezes causam preocupações infundadas
aos nossos irmãos, como maldição hereditária, rituais de bênçãos e outros assuntos relacionados. Infelizmente, a ignorância quanto a este tema deu origem a muitos exploradores da fé, falsos profetas que, tal qual previsto, proliferam grandemente nestes últimos dias. Atos 20, 30. O destino deles os aguarda quando a perfeita justiça divina se manifestar com poder e glória. Por agora, gostaria apenas de deixar bem claro que muito do que se entende sobre bênçãos e maldições não passa de misticismo e fantasia. E o nosso Deus não lida com crendices e mitos, mas sim com verdades. Salmos 86, 11. A palavra de Deus nos fornece toda a informação necessária sobre os fatores que causam bênçãos e maldições na vida dos seres humanos, como também a capacidade que nos foi dada de interromper tanto uma como a outra. Bênçãos e maldições ocorrem como consequências naturais das nossas escolhas. Verso: Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção, hebraico borrahá, e a maldição, hebraico clelá. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos, hebraico mitzvah, do Senhor, hebraico Yahová, vosso Deus, hebraico Elohim, que hoje vos ordeno, hebraico mitzvah. Porém, a maldição, se não obedecerdes, hebraico chamar, aos mandamentos do Senhor, vosso Deus. De novo. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus. Deuteronômio 11, 26 a 28. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.